A gente tem informações quentes do Galo, porque o Rony retirou o pedido de rescisão, hein? E ele vai treinar amanhã. Informações da Yara Fantoni aqui no blog dela no UOL. Ele foi convencido pela comissão técnica, pela diretoria, incluindo o técnico Cuca, depois de garantias de que ele vai sim receber. Segundo ele, as pendências incluíam luvas contratuais, FGTS e comissões. E aí o clube prometeu que tá tudo até amanhã. Daqui a pouco já é hoje que é amanhã, né? A gente viu protestos na chegada do Galo em BH, depois da derrota para o Palmeiras. E além do Rony, o Scarpa, o Guilherme Arana, o Igor Gomes e o Júnior Santos também notificaram o clube extrajudicialmente, então nenhum processo por enquanto, mas está todo mundo preocupado com salários. E aí, Mussetti, você acha que esse acordo foi a melhor coisa para os dois lados, tanto para o Rony quanto para o Galo? E quem perderia mais com a saída, o Rony ou o Galo? Eu acho que sim, Domi. Eu acho que sim, porque pelo que eu pude ler da apuração dos colegas, era algo que não é 3 meses de salário fixos, que é uma rescisão unilateral fácil. Teria que ver um precedente, porque deve um de imagem, um CLT, é algo que teria que percorrer na justiça. A gente já viu alguns casos que existe uma liminar, que o cara é liberado para trabalhar e depois você precisa pagar mais na frente. Não é um caso típico de atraso de salário, então acho que para o Rony acabou sendo bom, mas pensando no aspecto geral, precisou o Galo ser pressionado para poder pagar o direito dos jogadores. E me estranha, a gente falando de mobilização, até citamos o Dorival, que o Cuca não tenha conseguido mobilizar esses jogadores. Porque eu vi aqui de perto no Santos, naquela campanha da Libertadores, que o Santos vai para a final, era impeachment do presidente, era atraso de salário, era invasão no CT, e o Cuca conseguiu segurar. Me parece que essa mobilização dos jogadores contra o clube também tem um pouco do Cuca. Tipo assim, gente, vai, não aguento mais segurar, sabe? Pode ir. Me parece muito estranho que o Cuca não tenha conseguido segurar esse rojão. Alicia, você também estranhou isso? Olha, o que a gente viu da atuação do Galo contra o Palmeiras no final de semana, tem um problema motivacional claro ali. O time também estava andando em campo, mal competiu e novamente foi carregado nas costas pelo Hulk, né? Se não é ele, né, todos os últimos jogos desde a parada, o Galo só fez gol de bola parada com o Hulk, inclusive de escanteio, gol olímpico, falta, pênalti, mas sozinho, né? Não, o time realmente, praticamente quando andou, errou, e parecia muito lento, muito desmotivado. Então, claramente, o Cuca não está conseguindo fazer isso. Não sei se é pela situação do Galo como um todo, que vamos lembrar, é um time que a gente pode discutir qual é exatamente a dívida, porque o Galo não concorda com análises externas, mas é uma dívida perto de 2 bilhões também, então é um time que tem problemas. Mas hoje o que ficou claro em relação à crise do Galo é que tem um problema de elenco. Tem um problema de elenco que o Cuca claramente não está conseguindo segurar para além da motivação. Porque o Lianco postou provocação, o Scarpa postou provocação de volta, essa história do Rony diz quero rescisão, aí não quero mais e volta, por uma questão salarial que não é um atraso absurdo para os padrões do futebol. Então, assim, tem um problema de elenco, o elenco não parece estar fechado, nem entre si e nem com o Cuca. E aí só quero fazer um parênteses que eu acho que, assim, se é um dia de atraso, meio dia de atraso, se é o FGTS, se é a CLT ou se é o direito de imagem, o jogador tem direito de cobrar se tiver um mínimo de atraso, ele está no seu direito. Não acho que tem que esperar o clube ficar 6 meses sem pagar para o jogador tomar uma atitude. Mas o fato da gente ver um movimento grande de jogadores no mesmo dia e depois provocação dentro do que deveria ser a família em rede social, mostra que o grupo parece rachado. Eu concordo com essa sua análise, Alicia. E a gente já viu outros jogadores ficarem bem mais tempo sem receber e não assumirem uma rescisão, né, de contrato. Porque tudo bem, a gente viu agora o Daipai, por exemplo, não foi no treino, mas ele não ameaçou uma rescisão de contrato que ele teria direito. E esse ponto que você levantou é muito importante. Qualquer trabalhador, não importa se ele ganha 1 milhão, 2 milhões, R$500, qualquer trabalhador pode rescindir o contrato se não estiver recebendo salário. Não é justo o trabalhador não receber o salário, Massini. Mas aí, você acha que a crise é maior no elenco do que nas finanças?
Pois é, eu queria aprofundar um pouco essa discussão. Onde estão os 4 R's? Os 4 bem-sucedidos empresários, donos de meio Belo, talvez donos de Belo Horizonte inteira, rede de comunicação, disso, daquilo, banco, posto de gasolina. Cadê vocês? É uma vergonha. Veja, a sensação que eu tenho é que se você pegar um sujeito e vamos imaginar que ele está andando ao redor do Brasil. O sujeito está andando ali e está vendo o Brasil. Aí ele olha assim e vê, clube associativo não paga ninguém. Aí o sujeito que é dono de SAF, o dono da SAF, ele olha e fala, se o clube não paga, também não vou pagar. Quer dizer, por que eles foram comprar o Galo? Qual foi a intenção deles de inflar a dívida? A dívida do Galo não era essa. Eles foram alimentando a dívida até chegar num ponto em que a proposta deles passasse no conselho para que eles fossem donos do Atlético. Então, é outra vergonha, entendeu? Porque a gente acha que a SAF é a solução para tudo, e não é. SAF da Série A, que tem credibilidade hoje no Brasil, é a do Bahia. Entendeu? E só, porque é inacreditável que um clube que tem dono, os donos têm que ser cobrados. A torcida do Galo tem que parar de assistir lá a televisão deles, os caras têm que reclamar com os 4 R's. Não é? Vai reclamar com o Cuca, com o jogador que está pedindo para ir embora porque não recebe? Isso é outra vergonha, Domi. Não pode acontecer no Brasil. O Brasil precisa agir. E o futebol precisa acordar com estas pessoas que compram o clube de futebol e acham que está tudo bem. Ah, não vou pagar, pago depois, estou atrasado, não tenho dinheiro, estou com preguiça de fazer aporte, comprou o problema, agora brinca com ele. Entendeu? Você é movido pela paixão, eu quero comprar, quero brincar com o meu time do coração, então brinca até o fim. Paga a dívida do clube associativo, faz a coisa como tem que fazer, depois vende o clube, saneia o clube, vende, põe dinheiro no bolso, ganha dinheiro, entende? Então é uma coisa. Eu fui injusto com o Pedrinho BH, por enquanto, do Cruzeiro também está funcionando, dono. Eu quero saber daqui a pouco o voto de vocês na enquete, qual crise é pior, mas antes vamos falar um pouquinho da do Flamengo, né? Porque, cara, o Flamengo é impressionante, era pra tudo estar tranquilo. Aí eles criam uma crise sozinhos. Eu não consigo entender. Por quê? O que acontece? Se eles querem ficar no noticiário, se eles querem aparecer mais que os outros. Se você que está ouvindo a gente souber, por favor, me explique aqui nos comentários que eu estou de olho. Não esquece de deixar o like, tá? O que